Bom dia, pessoal. Iniciando a gravação agora. Eu vou agora compartilhar minha tela certinho. Falar um pouquinho da Bluefield. Para quem não conhece, eu sei que tem gente que já conhece. Nós somos uma empresa que conecta pessoas e tecnologias, tá? Nosso propósito é apoiar as empresas brasileiras, tá? Tanto no Rio, a gente fica no Rio, como mostra o meu lindo fundo de tela, na construção de empresas resilientes, tá? De onde vem isso? A gente acredita no desenvolvimento de uma governança corporativa robusta, tá? Para reduzir riscos de negócio e promover crescimento sustentável e duradouro no Brasil e para as empresas. Como que isso acontece? Como que a gente desenvolve isso por meio de processos e tecnologia, tá? Processos porque se o negócio não tem processos, ele não se organiza e ele não prospera. E tecnologia, porque a tecnologia precisa ser sempre nosso aliado para melhorar a produtividade, para reduzir risco, e trazer o melhor aí dos dois mundos, tá? Nossos pilares, primeiro falando de governança corporativa, então a gente faz assessoria e consultoria em governança corporativa, tá? Como que é isso, né? A gente vai desde entender a governança corporativa para empresas que precisam se estruturar melhor, se programar para crescer melhor, ou que estão em algum momento crítico de gestão, tá? A gente faz mentoria para gestores, a gente implanta conselhos consultivos, a gente orienta em cursos e treinamentos em governança corporativa e formação de conselheiros consultivos, tá? Quem quiser falar de governança é só me chamar depois, tá? A gente pode fazer um assessment inicial e conversar sobre isso. Cibersegurança e governança corporativa também, tá? Porque esses dois assuntos estão sempre muito ligados. A cibersegurança, ela reduz o risco do seu negócio, né? Então, a gente apoia no planejamento e na efetiva proteção dos ambientes. E na resposta, caso venha a acontecer algum eventual incidente, né? Então, a gente tem desde o pentest até soluções de gestão de vulnerabilidades, monitoramento de marca, monitoramento de reputação. A gente tem detecção e respostas a incidentes, né, com o SOC 24/7, equipes especializadas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais disso depois com a Kipit. Comunicação e produtividade, como eu falei, né, o próximo evento vai ser com a GoTo. A gente tem um pilar que é comunicação, ou seja, nosso principal parceiro nessa parte de comunicação é a GoTo, tá? A gente oferece telefonia em nuvem, contact center em nuvem, plataforma de comunicação multicanal hoje com o WhatsApp, já desde o ano passado, e a gente também trabalha com uma plataforma de geração de leads e engajamento, que é a Apollo I/O, que complementa essa solução para os nossos clientes de comunicação, tá? Algumas marcas e parcerias aqui, vocês vão ver que a gente trabalha com as principais marcas do Brasil e do mundo, tá? Então, GoTo, Sophos, Veeam, Cohesity, que é a antiga Veritas, né, que foi comprada pela Cohesity, Checkmarx, Fortinet, Stellar Cyber, que é o nosso parceiro de SOC, junto com a Future, que é uma empresa que implementa a parte de SOC. Tá? Então, a gente tem diversas marcas que eu destaquei aqui, tá? Eu sei que muita gente gosta de falar de marcas. E vamos entrar no tema de hoje. Os desafios da proteção de dados, tá? A gente sabe que backup e backup específico de soluções de negócio como Microsoft 365, Salesforce, Google, Entra ID, que é o antigo Azure AD, é super sensível para o negócio. E por que que é difícil? Porque a gente tem desde erros humanos até intenções maliciosas, tá? E a gente precisa ter a granularidade, que eu acho que é isso um dos pontos importantes na Keepit. Quando você fala de backup, a gente às vezes fala do backup de uma forma
geral, etc., mas a gente precisa pensar na granularidade, ou seja, em como acessar cada pequeno ponto de recuperação e na recuperação em si. Tá? Aí vocês vão ver que com a Keepit é muito simples, principalmente porque eles são especializados nisso. Então, a gente pode restaurar um e-mail, a gente pode fazer trilha de auditoria, etc. O Backup Science, ou backup, né, ele entra num tema de governança de dados, tá? Então, por que que eu coloco sempre um slide inicial falando de pilares da governança de dados e governança em geral? Porque a gente não pode falar só de ferramenta, nunca. Ter uma ferramenta é importante, mas se você não tem um processo, se você não tem uma lógica de o porquê que você está usando isso, você tá pecando em alguns aspectos, né, do negócio, da gestão, né? Então, dentro daqui do tema, governança de dados é extremamente importante. Quais são esses pilares, né? Administração, então você precisa ter uma equipe responsável por aquilo, tá? Para administrar os processos, os aspectos do sistema, tá? Padrões, se você não tem um padrão, né, você não vai saber o que proteger, né, de fato. Responsabilidades, se você precisa gerir, você tem que ter funções e responsabilidades. Quem vai definir os padrões, quem vai ter a responsabilidade de olhar para o sistema, se ele está funcionando, se ele não está, se ele tem algum ponto de falha, se ele tem algum elemento que precisa ser melhorado, tá? Qualidade, padrões de qualidade, então você precisa estabelecer os padrões de qualidade para esses dados, né? Que vão ajudar, inclusive, a informar as decisões de negócios. Quando a gente fala desses pilares de governança, a gente está conversando com o negócio e a gente está conversando com os gestores, os C-levels, o presidente da empresa que muitas vezes não entende por que daquele investimento na TI, assim, a gente fala muito no mercado que TI é gasto, não é investimento, é também, mas vai. Se você não tem uma boa gestão de dados e uma boa gestão de riscos, você está abrindo risco para um ransomware, para uma perda de dado que pode ser crítica, você está abrindo o espaço para perda de milhões porque o seu negócio vai parar, porque o seu negócio vai ficar alguns dias sem faturar, etc. Tá? E transparência, tá? O rastreamento de dados, como último ponto, é essencial para auditorias, né? Não apenas os dados em si, mas como eles são adquiridos, como eles são armazenados, como eles são manuseados, como eles são descartados e quem fez cada ação aí, tá? Algumas ações, tá? Para as melhores práticas de governança de dados. Então, primeiro, como eu falei lá, designar o responsável executivo dos dados, porque é ele quem vai representar o sistema, é ele quem vai ditar os padrões, é ele quem vai gerenciar o que está acontecendo com os dados. Construir casos de negócios, então, por que que você está fazendo aquilo? Por que que você está armazenando os dados daquela forma, tá? Um ponto que a gente fala sempre em diversos projetos é pense grande e comece pequeno. Não adianta você fazer um mega projeto se você ainda não tem nada. Começa pequeno. A gente vê muita gente que não tem projetos de continuidade de negócios, que querem fazer um projeto enorme, que demora um ano desenhando o projeto, e depois, quando viu, já acabou a prioridade, perdeu o orçamento, etc. Então, começa pequeno, defina algumas metas por prazos, etc., para você conseguir executar o que você está se propondo. Definir as métricas sempre. Se você não mede, você não consegue ter medir o retorno, né? Se você não tem as métricas, você não consegue medir o retorno. E comunicação, que é importante em todo aspecto da vida, né? Então, vamos lá. Quais são os desafios reais das empresas hoje? E aí a gente vai começar a entrar em casos de uso, né? Um dos principais casos de uso é erro humano e exclusão acidental.
claro, a gente tem a intenção maliciosa, mas a gente sabe que pessoas apagam e-mails, a gente sabe que pessoas apagam arquivos do SharePoint, a gente sabe que acontece da pessoa sair da empresa e não estar feliz por estar saindo, ela vai apagar tudo, tá? E aí é onde que entra a responsabilidade da empresa e a responsabilidade do fornecedor de SaaS, né? Ou seja, da Microsoft, do Google, da Salesforce, etc. Eu coloquei um quadrinho aqui do lado que fala da responsabilidade de cada um, né? E a responsabilidade da empresa tem relação com o usuário, com os dados e com a administração dos dados, tá? É, o fornecedor, ele não vai ser responsável por erros humanos, ele não vai ser responsável por pessoas que têm intenções maliciosas, ele não vai ser responsável por ransomware, por vírus, porque o que pode acontecer? É, a gente sabe que a maioria dos provedores de sites tem 30 dias de backup, mas esses 30 dias de backup, eles não têm diversos pontos de recuperação. Se você pegar um ransomware no seu backup, que foi backupeado ali pela Microsoft, etc., você pode não conseguir restaurar da melhor maneira, ou você pode não conseguir restaurar de qualquer forma. Por isso que você precisa ter uma solução específica que está se programando para isso, né? Está se preocupando com isso. A gente pode ter interrupções de desastres naturais, a gente tem requisitos de conformidade e governança que, dependendo da área, são diferentes, mas, no geral, demandam retenção de dados por um tempo X, demandam trilha de auditoria, demandam facilidade de recuperar alguns pontos, né, para você poder olhar ao longo do tempo, tá? Proteção contra ransomware e malware, como eu falei, o Keepit tem backup com imutabilidade total, então a gente tem uma camada adicional de segurança garantida, controles de acesso avançados, baseadas em funções, então você consegue fazer as permissões de acesso de acordo com as funções que você definiu lá no seu plano de governança, tá? E operação contínua em caso de falhas de rede. Os dados vão estar sempre disponíveis com backup e redundância em geolocalizações distintas. Hoje a gente tem data centers da Keepit em diversos continentes e está chegando no Brasil também, né, Ana? Eu sei que Isso. tem empresas que precisam, por regulamentação, principalmente governo, mas precisam ou desejam, né, a proteção dos dados no Brasil em si. Ana, você quer comentar alguma coisa antes? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente mudou aqui um pouco o slide. Sobre esse fator específico da localidade dos data centers, eu acho que vale uma complementação aqui, na sua Uhum. fala. Hoje a Kipit, ela possui sete regiões de 7, data centers no ok. mundo, com 2 zonas de disponibilidade em cada região. Então, totalizando 14 data centers no mundo. A gente tem realmente em roadmap uma previsão de ter um data center no Brasil em 2026. Atualmente, os dados do Brasil geralmente ficam armazenados em Washington, mas existe data centers em todos os continentes do mundo. Então, se eventualmente o cliente tiver uma necessidade ou uma predileção por outra região, ele também pode escolher. Um ponto que é importante colocar é, é que você até mencionou clientes de governo, né? A Uhum. Kipet possui clientes de governo no Brasil. Já está em conformidade com LGPD, GDPR, com toda a questão de compliance e regulamentação de leis, a maneira com que Kipet extrai o dado e leva o dado para o data center. Quando o dado ele sai do Brasil, ele já sai criptografado. Então, a chave Perfeito. de descriptografia quem tem unicamente é o cliente que é o global admin ali do ambiente. Portanto, esse dado ele só pode ser acessado no território brasileiro. E, devido a essas questões, fica em total compliance e conformidade com a LGPD, tá, Mi? Então, mas Perfeito. foi muito bem colocado por você também essa questão de que a Kipet já está vendo o Brasil como potencial localidade para o próximo data center. Legal.
Pessoal, só para fazer aproveitando, né, a intervenção aqui da Ana, é, eu não vou falar de tudo sobre a Kipits, porque o objetivo aqui é fazer uma apresentação curta, tá? Assim, os nossos eventos, eles são eventos de 30 minutos, que a gente sabe que todo mundo é mega ocupado e a gente não consegue parar muito tempo para ficar ouvindo, né? É, então, eu vou entrar já rapidamente em alguns cases globais. Aqui eu printei algumas telas do site da Kipits de cases, tá? Então, vocês depois podem olhar os cases. Por que que eu printei? Porque a primeira coisa que vem aos olhos aqui é que a gente tem cases do mundo inteiro, claro, e a gente tem cases em diversas áreas. A Ana, por exemplo, eu pedi para ela vai falar um pouquinho do case de um case de uma grande empresa de saúde no Brasil hoje, tá? A gente tem muitos cases na área de saúde. A gente vai falar como que essa empresa conseguiu economizar com cloud, etc., tá? A gente tem HDI, que é de Service Desk, que é uma grande organização que fala sobre Service Desk, etc., tá? A gente tem grandes cases na área de educação, tá? Por que que é importante para a educação? A gente tem uma política de retenção muito importante por tempo, e a gente tem uma política de uso fair use, que você só vai pagar aquilo que você está usando de fato e você só paga os usuários ativos. Então, a gente vê muito na área de educação, ah, usuários que não estão mais ativos porque a empresa precisa, a organização precisa monitorar backup de e-mail de aluno, etc. Então, a gente consegue ter um custo muito efetivo para isso, tá? A gente tem cases na área, tem até um brasileiro aqui, ó, Corona Tubos e Conexões, na indústria, no agro, a AM, por exemplo, mais cases de educação, tá? Então, a gente tem diversos cases aqui, por exemplo, que vão falar de recuperação de cyberataque, vai falar de benefícios de compliance, etc., tá? Aqui a gente tem mais de 10 mil clientes em 74 países, milhões de usuários protegidos, como a Ana falou, 7 regiões de data centers, diversos prêmios da indústria, tá? E alguns cases aqui. Ana, você quer falar do case de saúde, por exemplo, agora? Sim, Tá gostaria aqui sim. É legal, beleza. esse slide aí Deixei é uma. legal. Obrigada, amiga. Exatamente. Bom, pessoal, na verdade, hoje a gente está falando da Keepit, que é a solução de SaaS Backup mais premiada do mundo, né? A Mi, num dos slides anteriores, ela mostrou para a gente ali algumas das premiações, mas nós estamos apresentando para vocês, por exemplo, uma ferramenta de SaaS Backup que ela tem premiação pela Cybersecurity como ferramenta de DLP, como ferramenta de Disaster Recovery, que garante resiliência do dado, pela Breakthrough como ferramenta de gestão de riscos. Então, apesar de ser uma ferramenta de backup, a Kipet se coloca estrategicamente como o next level do Data SaaS Protection, porque além de fazer o backup em si, ela entrega, como bem a Michelle colocou anteriormente, camadas robustas de segurança e proteção desses dados, inclusive com monitoramento da saúde do ambiente em real time, fazendo comunicações ali, vamos supor que esse ambiente tenha começado a criptografar. Ele vai gerar um alerta, uma comunicação para o master admin tomar uma medida e rapidamente, em alguns cliques, voltar ao último snapshot saudável do ambiente. Também, como bem a Michelle colocou, vale ressaltar que a cobrança da Kipet é única e exclusivamente pelo número de usuários ativos dentro do ambiente que está sendo backupeado. Não se cobra pela massa de dados protegida e nem pelo tempo de retenção desse dado. E aqui vale também ressaltar que a Kipet garante a disponibilidade do dado por um período de 100 anos, sem cobrar
por todo esse tempo de retenção e tudo a quente. Tudo a quente e com discos imutáveis. Esse também é um ponto importante que a Michelle trouxe. Aqui te garante a imutabilidade do dado em todas as cópias que forem feitas daquela informação, tá? E dito isso, vale aqui ressaltar alguns dos principais cases que nós temos, cases globais da área de fabricação e indústria, por exemplo, Porsche, Atlas Copco, Red Bull. Aqui no mercado nacional vale a pena destacar Grupo Arezzo como um cliente Kipet, Ouro Fino Agro também é um cliente Kipet nesse segmento. A área de saúde é um case muito legal que nós temos, que é da DB Diagnósticos. A DB Diagnósticos é um dos maiores laboratórios de exames clínicos, né, e laboratoriais do Brasil, e é sabido que, por compliance, o segmento da saúde exige que haja uma retenção por 30 anos de informações relacionadas a pacientes, né? Então, você imagina que massa de dados que isso não vai produzindo, né? Em relação a exames de imagens, a laudos e tudo mais. Então, esse cliente, ele tinha um storage em uma cloud onde ele fazia o armazenamento desses dados para eventuais consultas, né? E por compliance também, seguindo essa regra de guardar, reter as informações por 30 anos. Com o Kipet, eles diminuíram a zero o custo de cloud, porque eles trouxeram toda essa massa de dados que estava no storage para um diretório de arquivos dentro do SharePoint, do ambiente do 365 do cliente. Eles começaram a pagar por usuários dentro desse ambiente colaborativo Microsoft, ou seja, não tem um custo do backup do SharePoint, porque a cobrança é pelos usuários e não pela estrutura do SharePoint. E assim eles puderam trazer toda essa massa de dados que estava no storage para esse diretório de arquivos dentro do SharePoint, reduzindo a zero o custo de cloud, de armazenamento. Então, é um tremendo case que mostra bem claramente o potencial que a Kipet tem, inclusive para baratear ou para compor outros projetos, né? Para baratear custos ou para compor outros projetos. E também um case que eu gostaria de compartilhar que é muito legal, é um case global da área de educação, que é a Universidade de Oxford. Isso, eu acho que tem ele aí. Eu não botei aqui? Não? Eu não botei. Não tem problema. Eu conto aqui para o pessoal. Então, pensem comigo, né? A universidade, né? Todo ano tem alunos entrando e alunos se formando e saindo da universidade. Então, dentro desse ciclo de entrada e saída de alunos, o que é importante ressaltar? O montante ativo de usuários é sempre o mesmo, porque todo ano entra e todo ano saem alunos. E dentro dessa metodologia que a Kipet garante de só cobrar por usuários ativos e não cobrar por usuários que já partiram, mantendo a retenção desses dados, a Kipet ela já backupia um universo de mais de 400 mil usuários dentro da Universidade de Oxford, pagando apenas por aquele quantitativo ativo que é o frequente, né, independente da entrada e saída de alunos. E, inclusive, eles compartilharam recentemente a informação de que um grupo de alunos formandos do ano de 2012, na época da conclusão do curso, tinham feito o TCC lá, né? Aquela loucura de TCC, tinham feito um projeto para eletrificação de motores automotivos. E foi feita a apresentação e tudo mais, os alunos se formaram e saíram da universidade. Passado alguns anos, esse grupo de alunos se uniram e decidiram profissionalmente trabalhar nessa segmentação e queriam ter acesso a todos aqueles estudos que eles tinham feito para a estruturação do TCC. Entraram em contato com a universidade e rapidamente, através de um link público, a Universidade de Oxford conseguiu compartilhar com eles toda a estrutura de um OneDrive, onde tinham as pastas das pesquisas, dos materiais coletados, e assim dando acesso a eles a essas informações lá do ano de 2012. Em uma facilidade absurda. Então, a Kipet é uma ferramenta muito versátil e eu gostaria, inclusive, de convidar vocês para que a gente possa desdobrar essa agenda numa apresentação de como a plataforma funciona, que eu também acho que é bastante importante, né, Michele? É isso aí. Eu
aproveitar aqui mais uma pausinha, né, para trocar o ponto. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, algo que queira comentar, fique à vontade. Como eu falei, o evento não é para ser muito longo, né? Então a gente botou todo o conteúdo, são 10h30, estamos dentro do timing. Eu vou passar um vídeo de 1 minutinho e meio, só para vocês terem uma noção de como funciona a plataforma, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar, pode ser via chat, pode ser via áudio, tá? E eu vou trocar aqui o compartilhamento. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Vocês veem que a Keepit é uma plataforma cloud, tá? Então você acessa com usuário e senha e, claro, tem. Opa, começou. Tá em inglês, tá? O vídeo. Eu não sei se vocês vão estar ouvindo o áudio, porque eu sempre tenho dificuldade no Teams para isso. Tá vindo áudio, Ana? Não, Sem áudio. tá bom. Bom, aqui você vê que é um exemplo de visão Microsoft, Azure, Salesforce, tá? Você vê quantos usuários você tem, quantos grupos você tem, quantos sites protegidos você tem, de SharePoint, por exemplo. Estatísticas dos jobs de backup, tá? Completo, não completo. Agora um exemplo do dashboard, tá? O quanto está acontecendo o backup, tá? Enquanto o backup está em progresso, ele vai te mostrando. Você vê que ele te dá todos os dados, né? Os recentes, as estatísticas de horário, de tempo. E aí você consegue monitorar o quanto está crescendo, por exemplo, nesse dashboard. Você consegue ver quanto esse item mudou, quanto foi removido, adicionado. E você tem dados comparativos. Você consegue escolher aí a função de Compare Snapshot. E aí você consegue ver o que mudou entre um e outro. Inclusive com o nível de granularidade, como eu falei, que é super importante, por usuário, por imagem, por vídeo, tá? Você consegue ver detalhamento total. Você consegue ver, inclusive, cada arquivo que está ali. E é isso, uma apresentação super curtinha, mas que dá para ver o básico. São 2 minutos de vídeo, eu falei 1 minuto e meio. Bom, pessoal, eu acho que em termos de conteúdo, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá?